os holofotes do sobrenatural voltam-se de novo sobre Adam Ellis, o norte-americano que é ilustrador e cartunista. Como já mostrei aqui no canal, ele é atormentado por um fantasma de um menino intitulado Dear David, ou seja, Querido David em português. Sou o César do canal Helena Mundi e trago para vocês uma atualização dessa história, que começou no dia 7 de agosto de 2017. Esses fenômenos ocorrem no apartamento de Adam, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Agora ele encontrou um alçapão misterioso, mas antes já deixe seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para todos. E agora vamos descobrir tudo sobre isso. Vamos agora direto aos fatos. Tudo teria acontecido após alguns episódios da famosa paralisia do sono, e desde então estranhos acontecimentos estariam ocorrendo em sua vida. Até uma tábua de Ouija ele adquiriu para poder usar quando necessário. Muitos acham que é mentira dele para poder se autopromover, pois ele relata todos os acontecimentos na sua conta do Twitter, mas todos querem ver o desfecho dessa saga. Adam Ellis deu uma entrevista ao site de revista eletrônica Bustly, também e já está famoso. Ele mostrou estranhas fotos que ele havia tirado com uma câmera instantânea de seu apartamento e do corredor do prédio onde ele mora. Adam Ellis descobriu uma escadaria, um misterioso alçapão que dá acesso a seu apartamento, que também leva ao terraço do prédio onde ele reside. Ele empurrou a tampa com um bastão telescópico. Ao fazer isso, vários objetos estranhos caíram lá de dentro. A princípio, Adam Ellis achava que esses objetos pertenciam a David, o fantasma que lhe assombra, pois eram objetos muito antigos. Segundo Adam Ellis, disse que se manteve em silêncio por cerca de 11 dias, porque estava tentando investigar o que estava acontecendo. Ele queria ter certeza e iria mostrar só quando tivesse uma prova substancial para compartilhar com seus seguidores do Twitter. Ele também não sabia ao certo que tentava descobrir mais, mesmo assim foi a fundo na investigação. Ele fez um desenho de seu apartamento e publicou na sua conta, para mostrar onde ele morava, que era um duplex, que no início morava no primeiro andar, mas logo em seguida se mudou para o segundo. O prédio era comprido e retangular. Ele também indicou o terraço, onde ele acreditava ter visto o fantasma de David, relatado no nosso vídeo anterior. Vou deixar o link para vocês nas descrições. Adam estava em sua casa, sentado no sofá, quando ele começou a ouvir barulhos vindos do teto, logo em cima de sua cabeça, como se tivesse caído algo no chão. Ele ficou muito assustado, pois era impossível, pois ele morava no último andar e não havia como acessar o terraço de seu próprio prédio. Uma vez que não havia escadas na parte externa do mesmo, a única maneira de entrar no terraço, ao menos segundo Adam, era através de uma claraboia no corredor. Ele também alegou que não havia árvores nas imediações do prédio. A única possibilidade pensada era existir um espaço secreto dentro do seu apartamento. Aí ele começou a procurar em todos os cantos do apartamento, porém nada achou. Aí partiu para o corredor do prédio à procura desse local secreto. Foi quando ele viu um misterioso alçapão no teto do corredor. Era bem alta a entrada do alçapão e era em cima da escadaria do prédio. Logo se viu atrás de uma escada para poder subir e analisar o que era aquilo ou o que tinha lá dentro, que era muito alto. O alçapão nunca lhe chamou a atenção quando ele saía para trabalhar. Ele constatou que havia um espaço vazio de 1 metro entre as duas aberturas. Adam achava que o alçapão poderia levar a alguma escada bem curta que dava acesso ao terraço do prédio. O alçapão estava no mesmo nível em relação ao teto do seu apartamento. Adam Ellis tentou explicar que poderia ser uma espécie de espaço de isolamento, que fosse comum em todos os prédios residenciais. Ele começou a ouvir mais sons acima de sua cabeça e o primeiro som era uma batida semelhante. Enquanto estava na cozinha, então na noite anterior, dia 17 de 11 de 2017, ele ouviu uma espécie de som agudo, como se algum vidro ou metal tivesse caído no chão.
e tivesse rolado por cerca de 2 metros sobre seu teto, antes de parar. Tudo isso estava acontecendo na parte superior do seu apartamento, sendo que ele chegou a supor que poderia ser até um guaxinim. Ele contou que os ruídos provenientes do teto não cessaram, mas que o bastão telescópio que ele havia comprado não tinha chego ainda, antes do feriado, conforme ele imaginava que ia chegar. Ele só recebeu o bastão no dia 24 de novembro de 2017, no período da noite. Aí logo ele iria começar a investigar na manhã seguinte o que estava se passando. Logo ele acordou com um grande barulho vindo do telhado. Quando ele se levantou, sentiu muito estranho. Ele disse que havia uma estranha energia ao seu redor, que o deixou mais assustado ainda. Ele ainda continuou a ouvir barulhos vindos do teto. Ele pensou logo em fugir dali com medo. Como ele tinha que passar por debaixo do alçapão, ele achou que não seria uma boa ideia passar por ali. Aí ele ficou parado e só ouvindo e analisando os sons estranhos. De repente o som parou e o silêncio imperou no local. Logo começou a ouvir um som mais baixo vindo do corredor do apartamento. Ele pensou que era um som de passos na sua imaginação, que poderia ser qualquer coisa. Ele ficou imóvel só ouvindo. Logo em seguida, o som parou de vez. Adam disse que se deitou novamente, ainda tenso e nervoso, mas acreditava que tivesse adormecido em algum momento, uma vez que acordou na manhã seguinte e tudo parecia estar normal. Quando ele estava descendo as escadas, sentiu que no chão tinha detritos de sujeira, que vinha na direção do alçapão quando ele olhou para baixo. Adam Ellis estava conseguindo vários seguidores pela internet, que querem saber cada vez mais sobre essa fantasmagórica história. Está chamando a atenção de muita gente que estão acompanhando sua saga. Recentemente divulgou fotos que teriam sido tiradas automaticamente por um aplicativo celular quando ele estava supostamente dormindo. As fotos anteriores já tinham causado muita polêmica, uma vez que milhares de pessoas comentaram que o David, o espírito do menino que Adam vem alegando que deseja matá-lo em seu apartamento, se parecia com um boneco de plástico com a cabeça amassada. Em uma noite de quarta-feira, ele disse que acordou sentindo algo estranho, como se tivesse algo observando. Adam acendeu a luz rapidamente, mas viu que estava sozinho. Mas mesmo assim, ele sentiu alguma energia malévola ali perto dele. Ele achava que tudo parecia errado. Era como se acordasse no meio de uma noite doente, com uma sensação muito esquisita. Ele ainda comentou que se era um sentimento que costumava sentir em relação a David. Então ele resolveu utilizar a câmera instalada em sua sala. Ele pegou a câmera e instalou um aplicativo que tirava a foto a cada 60 segundos e colocou seu celular em cima de uma estante. Logo em seguida ele foi dormir. Ele acordou novamente com aquele sentimento ruim, um mal-estar inexplicável. Ele acendeu a luz e foi logo ver seu telefone para ver se ele captou algo. A câmera tirou cerca de 350 fotos para serem conferidas. Quase todas mostravam Adam dormindo em seu quarto vazio. Ele disse que as fotos eram meio escuras. Ele também teria deixado algumas luminárias acesas, caso algo aparecesse. Mas nas primeiras fotos nada teria aparecido. Logo seu olhar ficou paralisado e ele ficou imóvel e com muito medo, pois o fantasma de David teria aparecido em uma foto. Ele estava em pé em uma cadeira próxima aos pés de sua cama, olhando em sua direção. Em algumas fotos, o espírito parecia estar olhando para o teto, diretamente, e olhando fixamente. Mas um fato estranho que a imagem projetava uma sombra, sendo que espírito ou fantasmas não têm sombra. Logo na sequência das fotos, o dito fantasma parece ter caído de uma cadeira, como se David estivesse praticamente sem vida. Primeiramente, Adam pensou que David estivesse morto, o que obviamente não fazia sentido. Então ele foi dar uma olhada na cadeira, esperando que o mesmo estivesse lá. Mas a cadeira estava vazia e não havia nenhum sinal de David. Ele havia sumido. O quarto estava totalmente vazio. Também não havia nenhum sinal da presença de David nas demais fotos posteriores. Ele disse que pensou que a aparição de David tinha terminado, mas continuou vendo as outras fotos que tinham sido tiradas. Cerca de 15 fotos depois, ou seja, cerca de 15 minutos depois, David estava de volta, parado ao lado da cama, da mesma forma que Adam o teria visto pela última vez.
Muito assustado e com o coração disparado, Adam disse que seu coração havia disparado ao se deparar com essa cena. Ele disse que não queria olhar as fotos restantes, mas sabia que precisava fazer isso. Ao ver a foto seguinte, ou seja, tirada 1 minuto depois, seu coração teria ido parar no estômago, uma vez que David estava em cima da cama a centímetros de Adam e olhando para ele enquanto ele dormia. O fantasma estava olhando diretamente para a câmera em uma foto seguinte. Depois disso, não teria aparecido mais nada. David teria desaparecido novamente, e nas fotos aparecia tão somente Adam dormindo. Ele terminou seus tweets alegando que estava sem palavras para descrever o acontecido. Na última foto parecia uma orelha deformada e o cabelo de David. Ele disse que não sabia sequer o que pensar sobre isso. Adam disse que olhou o seu quarto inteiro, mas não conseguiu encontrar nada. Aliás, ele estava tão cansado que nem sabia como processar toda essa situação. Em seu tweet final, Adam disse que tudo o que mais queria naquele momento era dormir. Algumas pessoas acham que suas publicações e essa história de David não passa de uma história de terror fabricada pela mente de Adam Ellis, que será um tema de um livro posteriormente que ele irá publicar, ou até mesmo um curta-metragem, tudo com sua autoria. Como é um ilustrador, cartunista e redator do site BuzzFeed, que desenha quadrinhos ou tirinhas destinadas ao público da internet, ele também co-apresenta um podcast chamado Bitter Friendship e possui sua própria linha de camisetas. Suas redes sociais cresceram muito nesses últimos tempos, com essa fantástica história, e está aumentando gradativamente. Teve um outro cartunista espanhol chamado Manuel Batual, também fez algo semelhante ao que Adam fez e ganhou a mesma dimensão e repercussão. A diferença é que a história inventada por Manuel durou apenas 1 semana e Adam está contando sua história por mais de 5 meses. Ele ainda está trabalhando em um novo livro que será lançado no ano que vem. Ele sempre alegou a existência desse novo livro e sempre disse que o mesmo não teria nenhuma relação com essa história que ele vem narrando, mas é difícil acreditar nisso totalmente, né? E vocês, meus amigos, o que acham dessa fantástica história sobrenatural? Será que esse rapaz está sendo mesmo assombrado por esse espírito? Ou ele está querendo se autopromover nas mídias, aumentando seus seguidores e, porém, mais tarde fazendo um livro ou alguma outra coisa em cima dessa história? O que vocês acham? Deixe suas opiniões pra gente sobre esse caso, que é muito importante. Já aproveita e dá uma força pra gente nos compartilhamentos, que ajuda muito a divulgar o canal. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.